Bom dia, segundo ano. Então, o que nós vamos fazer hoje na nossa aula? Hoje nós não vamos conversar nenhum assunto novo, a gente vai terminar a parte de mol. E para terminar essa parte, eu vou resolver alguns exemplos e exercícios com vocês. E esses exemplos e esses exercícios foram tirados de formulários ou de outros slides que a gente usou na aula, e alguns são exemplos novos, certo? Então assistam essa resolução com bastante calma, tirem as suas dúvidas, tentem resolver, tá? Porque é importante a gente aprender toda essa parte, porque a gente vai utilizá-la bastante nos próximos assuntos, certo? Então, o que vocês vão fazer hoje na aula? Vocês vão pegar o caderno, como sempre, escrever a aula de hoje, então aula online 10, o dia de hoje, certo? Dia 22, escrever o conteúdo, resolução de exercícios e exemplos, MOL. É importante que vocês sempre façam isso a cada aula, escrevam as aulas aqui no caderno, porque fica mais organizado e mais fácil depois de eu dar os vistos no caderno de vocês quando a gente voltar para o presencial, tá? Então, sempre façam certinho. Coloquem a data da aula e qual é a aula e qual é o conteúdo que a gente está vendo aqui. Então, a aula de vocês terá 4 etapas. Primeiro, vocês vão assistir esse vídeo de explicação que eu estou fazendo aqui. Etapa 2, vocês vão pausando o vídeo e tentando resolver os exemplos no caderno de vocês. Então, vai ter um exemplo da pause, faz o exercício e depois continua o vídeo para ver se você fez certo ou não. Depois, vocês vão rever os slides, vocês vão baixar esses slides e vocês vão rever ele, né, tirar mais dúvidas. E a quarta etapa, vocês vão estudar para a avaliação, que será postada no dia 27/5. O que vai cair nessa avaliação? Os conteúdos que a gente viu aqui na aula online. Então, vai cair misturas de soluções, então revejam as aulas anteriores lá. E também a gente vai ver essa parte que é a parte de mol que a gente está vendo agora. Tá? Não precisa, nessa aula vocês não precisam mandar nada para mim, mas é importante que vocês façam os exercícios e os exemplos lá no caderno de vocês. Não precisa me enviar nada, então vocês só vão marcar como concluída a atividade para eu ter noção de quem já estava fazendo e quem ainda não fez, tá bom? E eu já adianto para vocês que esse vídeo vai ser um pouco extenso, então reservem um tempo bem tranquilo para vocês fazerem essa atividade, rever esse vídeo, porque eu vou explicar bem detalhadamente como que a gente faz os exercícios, tá bom? Então, tendo isso em mente, vamos começar a explicação. Então, primeira coisa, a gente lembra o que é mol. Mol, ela é uma unidade de medida que a gente usa apenas para química ou física, biologia, mas nessa parte mais científica, porque o mol, ela mede coisas muito pequenininhas. Então, ela vai medir partículas, ela vai medir elétrons, átomos, moléculas, coisas muito pequenininhas. Então, como o mol corresponde a um valor muito grande, não faz sentido a gente usar no nosso dia a dia. Então, por isso que no nosso dia a dia a gente usa dezenas, centenas, dúzias, coisas menores, né? Então, esse mol que a gente lembra, a gente pode relacionar com o volume, eu tô aprendendo ainda a mexer nisso, ou com a massa. Então, para a gente utilizar mol e volume e mol e massa, a gente precisa fazer regras de 3. E para uma regra de 3, a gente sempre precisa de um padrão, algo que a gente tem certeza. Então, por exemplo, se eu preciso transformar hora em minuto, a gente vai usar que 1 hora tem 60 minutos, sempre assim. Então, aqui a gente tem certeza que dentro de 1 mol de gás, esse mol de gás ele vai ocupar 22,4 litros. Então, se nesse balão aqui que está cheio de gás hélio e eu digo que tem 1 mol de gás hélio lá dentro, eu posso dizer que aqui esse mol ele está ocupando 22,4 litros. Agora, se eu dissesse que tem 0,33 mols de gás hélio aqui dentro, qual é o volume que ele ocupa? Aí a gente faria uma regra de 3, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Então, tendo em mente que 1 mol corresponde a 22,4 litros. E quando a gente está falando de massa, a gente também tem que usar um padrão, algo que a gente tem certeza ali para a regra de 3. E eu tenho certeza que 1 mol de alguma substância corresponde à massa molar dela. Então, aqui, eu sei que aqui eu tenho 1 mol de ferro, porque a massa molar do ferro é 56. Então, se a massa molar
é 56, então se eu tenho 1 mol, eu tenho 56 gramas de ferro. Mesma coisa aqui, eu sei que a massa molar do mercúrio é 200, então eu sei que se eu tiver 1 mol de mercúrio, eu tenho 200 gramas ali, certo? Então, sempre 1 mol corresponde à massa molar da substância. Quando a gente está com preguiça, a gente usa só o mm, certo? Toda vez que aparecer mm, os dois maiúsculos, a gente está falando de massa molar. Agora que a gente já viu aquela primeira parte ali, a gente reviu, a gente vai ver como que a gente calcula os exemplos quando a gente trabalha em volume. Então, para resolver o exercício, a gente sempre vai seguir 5 etapas. Primeiro, a gente vai ler a questão e identificar o número que a questão apresenta, então sempre vai ter um número na questão. Depois, a gente vai identificar o que a questão quer descobrir, se ele quer descobrir número de mol ou se ele quer descobrir o volume. Depois disso, a gente monta a regra de 3, que é muito importante, e quando a gente monta a regra de 3, a gente segue 3 etapas. A primeira linha da regra de 3 é a relação que a gente tem certeza. Se eu estou falando de volume, a relação que eu tenho certeza é que 1 mol de gás tem 22,4 litros. Depois, a segunda linha da regra de 3, que vai vir aqui embaixo disso daqui, é o valor que a gente encontrou na questão. Então, lembra que a questão sempre tem um número. E esse número é o valor que a questão te deu aqui, que é o que tu vai colocar aqui. Agora, onde que tu vai colocar ele? Lembrando que semelhante com semelhante. Se o valor que a questão te deu é em volume, litro, tu vai colocar embaixo do litro. Se o valor que a questão te deu é mol, tu vai colocar embaixo do mol. Só uma coisa importante que eu não havia destacado nos outros exemplos. Se ele te dá, por exemplo, em ml, por exemplo, 100 ml, tu não pode colocar esse valor direto aqui, porque está em ml. Tu precisa pegar ml e transformar em litro, beleza? Então, não esqueçam. É a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente fazia lá quando a gente calculava a concentração. A gente não podia colocar ml na fórmula, sempre tinha que transformar em litro, beleza? Depois disso, a gente resolve a questão, a gente resolve a regra de 3, certo? E por último, a gente adiciona a unidade de medida. Se ele pedir o volume, a gente coloca litro. Se ele pedir o número de mol, a gente coloca mol. Agora vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Então, exemplo 1. Qual é o volume que 7 mols de um gás ocupa? Então, lembrando, pause o vídeo, tente resolver e depois, quando tu terminar, continue vendo o vídeo para conferir a resolução. Esse primeiro exemplo eu vou explicar etapa por etapa, para que assim a gente consiga tirar todas as dúvidas, beleza? Então, agora que vocês tentaram resolver a questão sozinhos, vamos conferir a resposta. Então, etapa por etapa. Então, primeira etapa, identificar o número que a questão apresenta. Então, qual é o volume que 7 mols de um gás ocupa? Então, a gente já tem aqui o valor, 7 mols. Segunda etapa, identificar o que a questão quer descobrir, se é número de mols ou se é volume. Então, aqui ele está falando qual é o volume. Então, ele quer que você descubra o volume em litros que esses 7 mols ocupa. Então, próxima etapa, montar a regra de 3. Primeira etapa da regra de 3 é a primeira linha, é a relação que a gente tem certeza. Se eu estou falando de volume e eu estou falando de mol, a gente usa aquela relação que dentro de 1 mol, esse 1 mol vai ocupar 22,4 litros, beleza? Se eu estou falando de volume, é essa relação aqui que a gente sempre vai usar. Agora, continuando aqui. Segunda etapa da regra de 3, para a gente colocar ali na regra de 3, a segunda linha, a gente tem que adicionar o valor que a questão apresenta. Lembra? A questão apresentou o valor de 7 mols. Agora, esses 7 mols a gente tem que colocar aqui na regra de 3. Lembrando, semelhante com semelhante, litro com litro e mol com mol. Se é 7 mols, ele vai vir aqui embaixo dos 7 mols. Agora, a próxima coisa que a gente tem que fazer é resolver essa questão aqui. Como que a gente resolve regra de 3? Sempre multiplicando cruzado. Então, o 1, que está aqui, vezes x, e depois 22,4 vezes 7. Como é que fica isso? Aqui, ó, 1 vezes x, x. 7 vezes 22,4,
156,8. Depois disso daqui, que eu resolvi o valor, descobri um número, lembra a unidade de medida, sempre precisa aparecer com um número. Se ele pediu aqui, ó, qual é o volume, a unidade de volume é litros, então por isso que eu coloquei 156,8 litros, porque é a unidade que precisava apresentar ali. Então, a gente já reviu todas as etapas, então a gente segue todas essas etapas aqui para descobrir o valor e resolver a questão, beleza? Então, agora, exemplo 2. Quantos mols há em 3 litros de um gás? Então, primeiro, pause o vídeo, tente resolver e depois que tu tentou resolver, continue vendo a explicação aqui no vídeo, beleza? Então, primeira etapa, vamos ler a questão. Quantos mols há em 3 litros de um gás? O número que a questão te dá é o volume, que é 3 litros, e o que ele quer descobrir, ó, quantos mols? Ele quer descobrir o número de mols. Se eu estou falando de litro, que é volume, e eu estou falando de mol, a gente usa essa relação aqui. 1 mol tem 22,4 litros. Então, é a relação de volume. Esse 3 litros precisa aparecer aqui na regra de 3. Se é litro, lembra, semelhante com semelhante. Então, litro com litro. O que ele quer descobrir? Quantos mols. Então, por isso que o X vai vir aqui embaixo do mol, porque ele quer descobrir quantos mols. Agora, a partir daqui, a gente resolve a regra de 3. Como que a gente calcula a regra de 3? Multiplica cruzado. X vezes 22,4, 1 vezes 3. Agora, no próximo slide, a gente tem isso resolvido. Então, como a gente está vendo ali, x vezes 22,4, 22,4, x. 1 vezes 3, 3. Agora, lembrem que eu sempre falo para vocês, cuidado com a fada. Então, fica até chato eu ficar sempre repetindo isso, mas eu vou repetir até o fim do ano, porque eu quero que todo mundo tenha isso bem claro na cabeça. Cuidado com a fada. Toda vez que eu tenho isso daqui, eu tenho uma letra com um número e eu tenho um outro número do outro lado, eu preciso isolar a letra para eu descobrir o valor dela. Então, o que o 22,4 está fazendo aqui? Ele está multiplicando o x. Ele vai passar para o outro lado fazendo o contrário que ele está fazendo aqui. Se aqui ele está multiplicando, ele vai para o outro lado fazendo o contrário. Então, ele vai dividindo. Então, por isso que vai ficar 3 dividido por 22,4 e não o contrário, beleza? Então, cuidado aqui, isolem direitinho a letra. Depois que eu isolei, é só a gente dividir. Então, 3 dividido por 22,4, 0,13. Unidade de medida precisa aparecer, porque número sozinho, aqui nesse caso, não significa nada. Unidade de medida ou pode ser o mol ou pode ser o litro. Se ele está perguntando quantos mols, unidade de medida final, mol. Então, este é o fim do segundo exemplo. Próximo exemplo. Quantos mols há em 5 litros? Então, mesma coisa que vocês fizeram antes. Dê pause, tente resolver e depois continua aqui o vídeo. Então, primeira coisa, lendo a questão. Quantos mols há em 5 litros? Então, lendo aqui, qual é o número que ele te deu? Ele te deu 0,5 litros. Então, ele te deu o volume. O que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o mol. Então, se ele está falando de volume e ele está falando de mol, a relação que a gente tem certeza é que um mol ocupa 22,4 litros. Então, toda vez que a gente estiver falando de volume aqui, a gente vai usar esta relação aqui, não outra, é essa aqui. Sempre a mesma. Se eu estiver falando de volume e se eu estiver falando de mol. Agora, eu preciso colocar as coisas, os outros valores aqui na regra de 3. O 0,5 ou eu coloco embaixo do mol ou eu coloco embaixo do litro. Se esse 0,5 é volume e a unidade de medida é litro, eu vou colocar embaixo de litro, semelhante com semelhante. E embaixo do x eu não vou pôr nada, embaixo do x. Embaixo do mol eu vou colocar o valor do x, assim, sem nenhum outro número, porque é o valor que a gente quer descobrir. Agora, o que a gente precisa fazer depois disso? Multiplicar cruzado. X vezes 22,4, 1 vezes 0,5. Agora, aqui no próximo slide, a gente tem a resposta daquilo. Então, de novo, x 22 vezes 22,4 dá essa resposta aqui. 1 vezes 0,5, 0,5. Mesma coisa que eu falei no outro exemplo, no exemplo número 2.
Quem está com a letra é que vai dividindo para o outro lado, porque quem que está com a letra é quem está multiplicando, então é ele que vai fazer o contrário do outro lado, é ele que vai dividir o outro lado. Então, 0,5 dividido por 22,4 vai dar 0,022. Qual é a unidade medida? Nesse caso é mols, porque ele está perguntando quantos mols. Então, por isso que a resposta final é esta aqui, com a unidade medida mol. Agora que a gente já viu o exemplo 3, o exemplo 2 e o exemplo 1, que era todo de volume, então, para fazer questões com volume, a gente segue essas etapas. Agora, a gente vai ver o próximo tipo de exercício, que é quando a gente envolve mol e massa. Para resolver as questões, aqui a gente tem 6 etapas, uma etapa a mais do que a de antes. Primeiro, mesma coisa de antes, identificar o número que a questão apresenta. Depois, identificar o que a questão quer descobrir, se é a massa em gramas ou se é o número de mols. Depois, calcular a massa molar da substância. Depois, montar a regra de 3. Lembra, primeira etapa da regra de 3 é a relação que a gente tem certeza, que é aquela que 1 mol equivale à massa molar da substância. Depois, adicionar o valor que a questão apresenta, lembrando que é grama com grama e mol com mol. Se a questão te deu em quilo ou miligrama, a gente precisa transformar para grama, não pode colocar outras unidades ali. Depois, resolve a questão, multiplica cruzado e, por último, identifica qual é a unidade de medida que vocês vão colocar ali. Então, exemplo 4. Quantos mols há em 254 gramas de H2O2? Esse H2O2 aqui é a água oxigenada. Então, ele tem 254 gramas e ele quer saber quantos mols a gente tem aqui dentro. Beleza? Então, mesma coisa adiante. Pausa o vídeo, tente resolver no caderno e depois continua aqui para ver a resolução. Agora que vocês tentaram resolver, vamos ver etapa por etapa. Primeira etapa, identificar o número que a questão apresenta. Então, procura o número. Encontrei o número, 254 gramas. Então, tá aqui. Depois, identifica o que a questão quer descobrir, se é a massa ou se é o número de mols. Então, leiam a questão com cuidado. Quantos mols? Se ele está pedindo quantos mols, ele quer descobrir o número de mols ali. Próxima etapa, calcular a massa molar, porque lembra que a relação aqui é 1 mol, então vou tentar escrever aqui, nossa, ficou péssimo. 1 mol, ai Jesus, é a massa, perdoem a letra, equivale à massa molar. Então, se a questão não te deu a massa molar, você precisa calcular ela. Como que a gente calcula a massa molar? Olha aqui a fórmula química. A fórmula química tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Então, vocês tiram esse valor aqui, que é a massa atômica, que é o valor que vocês vão usar para calcular a massa molar, utilizando a tabela periódica. Então, olha só, se lá na tabela periódica o valor do hidrogênio é 1,00 alguma coisa, você arredonda e você vai usar o número 1. Se na tabela periódica apresenta a massa atômica do oxigênio como 15,90 alguma coisa, 15,80 alguma coisa, você vai arredondar aquele valor e você vai usar o 16. Então, tentem sempre usar valores arredondados, arredondem direitinho, porque é mais fácil de fazer a conta depois. Então, agora que a gente já sabe a massa atômica e a gente já sabe qual é a fórmula química, a gente calcula a massa molar. Da onde saiu esse 2 aqui? Saiu daqui, ó, porque eu tenho 2 hidrogênios. Então, 2 vezes 1. Por que por 1? Porque é a massa atômica de cada hidrogênio. Mais, da onde saiu esse 2 aqui? Saiu aqui do oxigênio, porque eu tenho 2 oxigênios aqui. Então, 2 vezes a massa atômica de cada oxigênio. Multiplicando, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 16, 32. Soma essas duas partes aqui para ter o total. Então, 2 mais 32, 34. Lembra? Unidade de massa molar é grama por mol. Grama porque a gente fala de massa e molar, e mol ali porque a gente fala de molar. Então, 34 gramas por mol. Agora, continuando aqui. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, depois que a gente calculou a massa molar, é começar a montar a regra de 3. Primeira etapa da regra de 3 é colocar a relação que temos certeza. Se a gente está falando de massa, que é grama, e de mol, a gente vai usar essa relação aqui. 1 mol equivale à massa molar da substância. Então, 1 mol de água oxigenada, 1 mol de H2O2, equivale à massa molar dele.
que nesse caso é 34, porque é o que a gente já calculou aqui nessa outra etapa, beleza? Então, essa é a primeira linha da regra de 3. Agora, próxima etapa. A segunda linha, a gente vai adicionar o valor da questão. Lembrando que o valor da questão é o 254 gramas, então é esse número que a gente vai colocar na regra de 3. Lembrando que é semelhante com semelhante, grama com grama e mol com mol. Se aqui ele é grama, eu não preciso transformar a unidade de medida, é só eu colocar embaixo de grama aqui. Agora, a próxima etapa é resolver a regra de 3. Como que a gente resolve a regra de 3? Multiplica cruzado. X vezes 34, 1 vezes 254. No próximo slide, a gente tem resolvidinho aqui. Então, x vezes 34, 34x, 1 vezes 254, 254. Agora, mais uma vez, cuidado com a fada. Quem tá com a letra é quem passa dividindo para o outro lado. 254 dividido por 34, porque é ele que tá com a letra aqui, no final vai dar 7,47. Última etapa, colocar a unidade de medida. Nesse caso, ou pode ser mol ou pode ser grama. Para ter certeza, a gente vai ler aqui quantos mols há em 254 gramas. Então, ele quer descobrir quantos mols. Então, a unidade de medida final é mol. Então, o exemplo 4 que a gente fez aqui, eu passei etapa por etapa para tirar as dúvidas de como que resolve. Se você não entendeu, volta, assiste de novo até você tirar todas as suas dúvidas. Agora, o próximo exemplo, mesma coisa de antes, tenta resolver e depois volta aqui. Então, vamos ler a questão. Quantos gramas há em 1,5 mols de H2SO4? H2SO4 é o ácido sulfúrico. Então, continuando aqui, vamos resolver a questão. Primeiro a gente leu, então, quantos gramas há em 1,5 mols de H2SO4? Então, primeiro descobre o número que a questão te deu. Então, ele te deu o número de mols, que é 1,5, e o que ele pediu para você descobrir? Ele pediu para você descobrir grama. Outra coisa muito importante é saber qual é a fórmula química da substância. Então, aqui ele te deu H2SO4. Se ele não tivesse te dado a fórmula química, você iria pesquisar a fórmula química para você calcular a massa molar. Aqui eu já trouxe a massa molar resolvida, calculadinha, então deu 98 gramas por mol. Então, agora que a gente já tem todas as informações, a gente coloca os valores na conta. Então, primeira linha da regra de 3 é a relação que a gente tem certeza. 1 mol equivale à massa molar da substância. A massa molar de H2SO4 é 98, então por isso que tem o 98 aqui. 1 mol tem 98 gramas. Qual é o número que ele te deu na questão? Ele te deu 1,5 mols. Lembrando, semelhante com semelhante. Então, 1,5 vai vir aqui embaixo do 1, porque é mol com mol. No outro lado, a gente vai colocar o x, porque a gente ainda não sabe aquele valor ali. Então, agora multiplica cruzado. 1 vezes x e 98 vezes 1,5. Continuando aqui, aqui ele te deu já a resposta. Então, 1 vezes x, 1,5 vezes 98, 147. Lembra da unidade de medida. Nesse caso que a gente está falando de massa e de mol, ou pode ser grama ou pode ser mol. Leia a questão para você ter certeza. Então, quantos gramas? Se ele está pedindo quantos gramas, unidade de medida final, 147 gramas. Próximo exemplo, tentem resolver sozinhos e depois continuem vendo o vídeo. Então, quantos mols de NH3 há em 20 gramas dessa substância? Então, a gente sabe que a substância é o NH3, ele te deu o valor que é 20 gramas, então ele te deu a massa e ele quer descobrir quantos mols, então descobrir o número de mols aqui. Então, vamos montar a regra de 3. 1 mol de NH3 equivale à massa molar dele. A massa molar aqui eu já dei, que é 17, então 1 mol tem 17 gramas. E agora a gente precisa continuar montando a regra de 3. Então, eu vou pegar este número que está aqui e vou acrescentar na regra de 3, lembrando que é semelhante com semelhante. Se é grama, vai grama embaixo de grama. Agora, multiplica cruzado, x vezes 17 e 1 vezes 20. Continuando aqui, vai aparecer assim, depois que tu resolveu. X vezes 17, 17x, 1 vezes 20, 20.
Lembra que precisa isolar a letra. Quem tá com a letra que vai passar dividindo para o outro lado. Então, o 17 que vai dividir o 20. Dividindo 1,17. Unidade de medida, ele pediu assim, ó, quantos mols. Se ele pediu quantos mols, a unidade de medida final será mol. Agora, o último exemplo. Tente resolver e continue vendo aqui. Lembrando, tentem resolver no caderno. Façam tudo no caderno para ficar tudo muito organizado, aula por aula. Então, quantos mols há em 100 gramas de água de H2O? Então, ele te deu a massa, que é 100 gramas, que é o número da questão, e ele pediu para você descobrir quantos mols. Então, descobrir o número de mols. Fórmula química é o H2O. Eu já dei pronta aqui a massa molar. Se eu não tivesse dado pronta a massa molar, vocês seguiriam aquelas etapas que a gente viu lá, de como calcular a massa molar, e continuaria aqui resolvendo a questão. Então, vamos montar a regra de 3. Na regra de 3, a gente sabe que 1 mol equivale a massa molar. Massa molar, no caso, é 18, então por isso que o 18 que está aqui. Se ele está falando de grama, a gente vai colocar a grama embaixo de grama. Então, por isso que o 100 vai vir aqui embaixo do 18, porque as unidades são iguais. E agora, aqui desse lado, irá vir o x, porque dentro dessas 100 gramas eu não sei quantos mols a gente tem. Então, por isso que é x ainda. Multiplica cruzado, 18 vezes x, 1 vezes 100. Como é que fica isso? Fica assim, 18x igual a 100, porque a gente multiplicou cruzado aqui corretamente. Mais uma vez, isola a letra de quem está com a letra, que passa dividindo. Então, 100 dividido por 18, 5,5 mols. Por que é mol? Porque aqui ele pediu assim, ó, quantos mols? Então, unidade de medida final, mol. Agora que a gente já viu todos os exemplos, todos os exercícios ali que a gente reviu e vocês tentaram resolver, qual é a tarefa que vocês vão fazer hoje na aula? Vocês só vão marcar aqui como concluída a atividade, tá? Não precisa me enviar nada, vocês só vão marcar como concluída, mas vocês vão resolver as coisas no caderno. Não precisa me mandar foto, mas é para fazer no caderno, porque assim vocês vão estar estudando para a avaliação que a gente vai fazer no dia 27 do 05, que vai ser na semana que vem, que eu vou postar lá na quarta-feira. Conteúdo, misturas de soluções, que é aquela fórmula M1, V1, mais M2, V2. Isso vocês têm que rever lá, pegar as outras aulas e rever, olhar os exemplos bonitinho, bem certinho. Quando tiver dúvida, me envia a pergunta que eu vou resolvendo, eu vou ajudando vocês, tá? Também irá cair relação entre mol, massa e volume, que é o que a gente reviu aqui agora. Lembrando, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então é isso, segundo ano, bom final de semana, estudem bonitinho. É isso, beijos!